Que noite preciosa, amém? Como é precioso de nossos lábios sair a pronúncia: Santo, Santo, Santo é o Senhor, amém? Você pode declarar mais uma vez apenas isso: Santo, Santo é o Senhor. Você está em um lugar onde é habitado pelo Santo, amém? É o Santo que está aqui nessa noite. É o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Oh, Deus de maravilha. Há tantas pronúncias relatadas, há tantas pronúncias que nós dizemos, mas como é precioso e como Deus devolve de imediato quando nós o adoramos, né? Testificando que só Ele é santo, amém? Testificando que só Ele é santo, Ele devolve, Ele agradece, amém? Porque de fato só Ele é santo, amém? Pode se assentar no seu lugar. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe grandemente a sua vida, amém? Seja bem-vindo, bem-vinda à casa do Senhor. A você que nos acompanha pelas redes sociais, hoje pelo Facebook, pelo Instagram também, da Igreja Missionária Talmidim Discípulos de Cristo. É uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor com você nessa noite, amém? Que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar grandemente a sua vida. Eu queria falar sobre algo nesta noite que diz respeito à verdade em que nós acreditamos, ou a verdade em que nós às vezes acreditamos que é verdade. Como assim, pastor Ventura? De onde você tirou isso? Muitas das vezes, sem perceber ou sem buscar, ou sem querermos exercer a cumplicidade da vida em santidade com o Senhor, há momentos que ainda assim nós achamos que Deus está falando conosco. Há momentos na nossa vida que nós achamos que por ter o domínio da palavra, porque eu conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ou porque eu fiz o curso de teologia, ou porque eu fui consagrado, eu acho que às vezes não precisa mais de buscar ao Senhor com tanta intensidade. E eu começo às vezes a entender que Deus, mesmo assim, sem precisar de buscar, ou sem precisar ter essa certeza de informação em meu coração, às vezes eu acredito que Deus está falando comigo. Deus fala conosco, amém? Amém. Ele não deixa nenhum de seus filhos sem resposta, é ou não é verdade? Glória a Deus. Mas há uma reciprocidade. Se Deus é santo, Ele espera que nós expressamos também uma certa santidade. Por que eu declaro nesta noite uma certa santidade? Porque é muito difícil de nossa parte, é verdade, ser santo como Deus é santo, não é verdade? É por isso que nós vamos rompendo de fé em fé, de glória em glória, tentando cada dia mais e mais nos esforçarmos para sermos cada dia mais e mais parecidos com o nosso Senhor. É uma verdade. Mas eu queria falar sobre algo muito poderoso nesta noite, a respeito da importância de eu ter no meu coração a certeza de que é Deus que está falando, a certeza de eu ter no meu coração de que realmente foi revelado por Deus, a certeza de eu ter no meu coração que foi Deus que mandou ir e fazer, ou que foi Deus que mandou ir e falar, ou que foi Deus que mandou abrir a porta, ou que foi Deus que mandou fechar a porta. Eu não posso simplesmente ser movido por uma emoção, porque é a luz da palavra de Deus, e não há nada mais absoluto na nossa vida do que a palavra de Deus para nos instruir acerca disso. Amém ou não amém? Amém? Então nós precisamos ser alicerçados em toda a verdade referente à palavra de Deus. Ela é que é incumbida como responsável para nos orientar. Amém? E nessa noite eu queria falar sobre buscar a verdade sem interesse. Buscar a verdade sem interesse. E tem tudo a ver a respeito com eu ter a resposta de Deus acerca de algumas coisas da minha vida, ou por que não dizer, de todas as coisas da minha vida. Amém? Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia, você que está acompanhando aí, né, nas redes sociais, lá em Ezequiel, capítulo de número 13. Livro de Ezequiel, capítulo de número 13, por gentileza. Aleluia.
Santo, santo é o Senhor, amém? Essa tem que ser a palavra que não pode sair dos nossos lábios, amém? Amém. O Senhor agrada, o Senhor agrada, amém? Quando nós declaramos que Ele é santo. Ezequiel, capítulo de número 13, amém? Quem achou, diga aleluia. Aleluia. Quem não achou, diga eu vou ler a Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Livro de Ezequiel, capítulo número 13, a partir do seu verso de número 1, vai dizer assim nessa noite. Então recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, profetize contra os falsos profetas de Israel, que falam o que lhes vem à mente. Diga-lhes, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus soberano, que aflição espera esses profetas insensatos, que seguem a própria imaginação e que não viram coisa alguma. O povo de Israel, seus profetas são como chacais no meio de ruínas. Não tomaram nenhuma providência para consertar as brechas no muro que rodeiam a nação, para que permanecesse firme na batalha no dia do Senhor. Em vez disso, anunciaram visões falsas e fizeram previsões mentirosas. Dizem, essa mensagem é do Senhor, embora o Senhor jamais os tenha enviado. E, no entanto, esperam que as palavras que profetizam se cumpram. Acaso não são falsas suas visões e mentirosas suas previsões? Se vocês afirmam essa mensagem é do Senhor, quando nem sequer falei com vocês? Portanto, assim diz o Senhor soberano, porque suas palavras são falsas e suas visões mentirosas, eu me colocarei contra vocês, diz o Senhor soberano. Levantarei minha mão contra todos os profetas que têm visões falsas, fazem previsões mentirosas, e eles serão expulsos da comunidade de Israel. Apagarei seus nomes dos registros de Israel, e eles nunca voltarão a pisar em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor soberano. Isso acontecerá porque esses profetas enganam meu povo. Dizem, tudo está em paz, quando não há paz alguma. É como se o povo tivesse construído um muro precário, e esses profetas o cobrissem com cal. Diga aos que passam cal, que o muro logo cairá. Uma forte tempestade virá e grandes pedras de granizo e ventos impetuosos o derrubarão. E quando o muro cair, o povo dirá, que aconteceu com a cal que vocês passaram? Portanto, assim diz o Senhor soberano, destruirei esse muro com ventos impetuosos de indignação, com forte tempestade de ira e com pedras de granizo de fúria. Despedaçarei seu muro coberto de cal até os alicerces, e quando ele cair, esmagará vocês. Então saberão que eu sou o Senhor. Enfim, satisfarei minha fúria contra o muro e contra aqueles que o cobriram com cal. Em seguida direi a vocês, o muro e aqueles que o cobriram com cal não existem mais. Eram os profetas de Israel que anunciavam visões de paz para Jerusalém, quando não há paz alguma. Eu, o Senhor soberano, falei. Amém? Pode se sentar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Olha como não escapa das mãos do Senhor nosso Deus, nem do conhecimento do Senhor nosso Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Ezequiel sobre a nação de Israel, mas por que não remeter e igualar aos nossos dias de hoje? A Bíblia vai falar do que Deus está pronunciando, da ira de Deus, ou seja, Deus está não satisfeito com o comportamento do homem que se diz ser filho de Deus sobre a face da terra. Deus está falando de um povo que o serve, de um povo que diz que o adora em espírito e em verdade, mas quando não vê que as coisas não estão acontecendo, quando vê que Deus não está falando naquele momento, toma o lugar de Deus para pronunciar alguma coisa, para dizer, eu tenho Deus na minha vida, você precisa me ouvir porque eu sou profeta, porque eu tenho o dom da revelação, porque eu faço isso e aconteço, e a Bíblia vai dizer no seu livro de Ezequiel, o Senhor está falando, ai de vocês,
que profetizam aquilo que eu não profetizei. Ai de vocês que revelam aquilo que eu não revelei. Ai de vocês que pregam aquilo que eu não pedi para poder pregar. Ai de vocês que vai abrir porta que eu não pedi para poder abrir. Ai de vocês que vai tomar decisões que eu ainda não te dei a liberdade ou a autorização para poder tomar tal decisão. É muito sério isso nos nossos dias de hoje, porque não remeter o que está sendo dito aqui. Deus está falando a um grupo de líderes, pessoas ali no momento do alto escalão, no meio do povo. Deus está falando com aqueles que foram chamados para ser responsáveis pelo povo. Levitas, pastores, diáconos, sacerdotes, pessoas que oram, pessoas que para uma ou para mil têm o cumprimento de pregar a palavra do Deus vivo e todo-poderoso. Mas quando obstante era para poder dizer àquelas pessoas, vocês estão de parabéns, tudo que vocês profetizam sobre o povo e para o povo e com o povo, é eu que tenho falado no meio de vós. Mas o que a gente vê, o que acontece aqui, é que há um silêncio da voz de Deus no coração dessas pessoas. Há um silêncio da voz de Deus no coração dessas pessoas, mas emocionadas e não contentando em aguardar Deus falar, as pessoas tomam a iniciativa de falar no lugar de Deus aquilo que Deus não pediu para poder falar. E muitas pessoas às vezes acabam confusas, muitas pessoas às vezes acabam colocando as suas esperanças, as suas perspectivas em algo que Deus não está envolvido ali. Daí a seriedade de nós termos um compromisso com a palavra do Senhor. Nós declaramos aqui algo precioso com os nossos lábios: santo. Deus é santo. Ele é santo. Não há outro santo como o nosso Deus. Podem tentar, podem buscar, podem até realizar milagres, mas como o Senhor, nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, aquele no qual enviou o seu Filho para nos redimir e nos salvar, não há outro como Ele, aleluia. Não há outro como o nosso Deus, é impossível. Mas a Bíblia vai trazer uma instrução de que Deus não se agrada quando eu e você tentamos usar o lugar de Deus para poder enganar outras pessoas, ou para enganar o povo dizendo, olha, Deus está mandando dizer que isso e isso vai acontecer na sua vida. Não que não haja revelação, é óbvio que há a revelação dada por Deus. Mas a Bíblia também vai nos ensinar que o Espírito Santo de Deus testifica ao revelado e ao revelador. Eu não posso simplesmente ver que alguém está passando por um problema, ver que alguém está passando por uma situação e entender que Deus vai entrar com providência na vida daquela pessoa e que eu sou a autoridade para dizer, Deus manda te dizer, quando na verdade Deus não disse absolutamente nada. Amém. Deus vai falar algo para o povo dele a respeito disso. É muito sério para os nossos dias também, porque nós vemos muitas das vezes aí fora, sem discriminar religião, sem ressaltar placa de igreja, sem ressaltar pastoreio, nada disso, muito pelo contrário. Mas quando nós vamos ver nos dias de hoje, isso acontece com uma frequência absurda. Olha, Deus falou que é para você poder fazer isso, Deus falou que é para você não ir. É claro que existe a revelação, e ela é profunda ao nosso coração quando testificada por Deus. Mas Deus vai instruir na tua palavra que nós devemos orar, que nós devemos buscar, que nós devemos estar com Ele. Olha o que está escrito lá no livro de Jeremias 29, verso 12 e 13. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia ela é muito específica que nós vamos buscar e vamos achar quando nós buscarmos a Ele de todo o coração. Então é um processo. Eu não vou achar Deus e Deus não vai me usar para eu poder declarar uma profecia, para eu poder dar uma revelação, entregar uma revelação a alguém, quando isso não for de todo o meu coração. Se eu estiver brigando dentro da minha casa, se eu estiver xingando, se eu estiver brigado com meu irmão, ou se eu estiver me prostituindo, ou se eu estiver em pecado, não tem como eu me julgar que eu estou buscando a Deus de todo o coração e querer ser usado pelo Senhor. É ou não é verdade? Então a Bíblia vai instruir acerca do cuidado. Acerca do cuidado. O Espírito testifica com o próprio Espírito.
é o Espírito Santo de Deus que testifica. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus, no seu capítulo número 24, cuidado com os falsos cristos, cuidado com os falsos profetas, cuidado com aqueles que usam o nome de Deus para falar aquilo que Deus não mandou falar, ou para fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Muitas pessoas começam o seu ministério e o seu ministério desestabiliza, ou porque se cansa facilmente, ou porque não aguarda a resposta do Deus vivo Todo-Poderoso. Porque muitas das vezes Deus fala, não faz, eu faço, movido por uma emoção. Muitas vezes Deus fala, se cala, e eu resolvo falar, movido pelo ego, ou pela emoção do meu coração. Está errado. Nós precisamos nos posicionar, amém? Fendas na casa de Israel, pequenos buracos, frestas que às vezes julgamos não termos nenhum problema. Olha o que a Bíblia vai dizer no seu verso de número 5. Não tomaram nenhuma providência para consertar as brechas no muro que rodeiam a nação, para que permaneça firme na batalha do Senhor. Sabe o que é isso? A Bíblia está trazendo uma instrução de fechamento de brechas. Nós muitas das vezes vamos fazer a obra de Deus, vamos fazer o cumprimento da palavra do Senhor, mas tem um monte de brecha nos muros que cercam a nossa casa, nos muros que cercam a nossa família, nos muros que cercam o nosso trabalho. Está cheio de brechas que precisam ser fechadas e nós não estamos prestando atenção, ou prestamos atenção e dizemos assim, o muro só tem uma brecha pequena, isso não tem nada a ver. E o Senhor vai trazer instrução, olha isso, olha o que o Senhor vai dizer. Não tomaram nenhuma providência para consertar as brechas nos muros que rodeiam a nação, nos muros que rodeiam a sua vida espiritual, nos muros que rodeiam a sua vida ministerial, nos muros que rodeiam o seu casamento, nos muros que rodeiam a criação que você está dando aos seus filhos, nos muros que rodeiam quando você vai falar alguma coisa, quando não é para você falar no seu trabalho, quando não é para você falar dentro da sua casa. Nos muros que te cercam em todos os lados, e nós julgamos às vezes que não tem nada a ver. Brechas, pequenas brechas que não prestamos atenção. Não adianta eu dizer que eu sou de Deus, não adianta eu pregar a palavra de Deus, não adianta eu sentir no coração que algo é revelação de Deus, se eu não estou buscando a Deus de todo o meu coração. Se eu estou falando com o Senhor, se eu preciso me posicionar com o Senhor, se eu preciso orar mais, se eu preciso jejuar mais, significa que eu preciso estar em mais santidade, porque nós declaramos que Deus é santo. Aleluia. Se eu não estiver em santidade, se eu não estiver buscando a Deus de todo o meu coração, não há como eu ter um encontro real e verdadeiro e ouvir nitidamente Ele falar com a sua voz aos meus ouvidos ou ao meu coração para declarar algo na vida de alguém, se eu não estiver em santidade, porque Ele é santo. Eu não entro na presença dEle de qualquer jeito, eu não o ouço de qualquer jeito. Amém? Um falso profeta. A Bíblia vai dizer no seu verso 6, em vez disso anunciam provisões falsas e fizeram previsões mentirosas, dizem, essa mensagem é do Senhor, embora o Senhor jamais tenha enviado. Dizer algo que é de Deus é muito sério, trazer algo para a vida de alguém é algo muito sério. Eu e você pode prestar contas, essa conta pode sair cara a respeito disso. Então eu tenho que ter muito cuidado. Deus fala, é claro que Deus fala. Deus quer usar você, é claro que Deus quer usar você. Deus quer revelar algo a respeito da tua palavra para você revelar alguém, é claro que quer. Mas tem que ter santidade. Não é de qualquer jeito. Se eu não estiver buscando ao Senhor de todo o coração, eu não vou achar o Senhor e nem vou achar a resposta que Deus tem para a minha vida. A Bíblia vai dizer, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvireis. Aí ele continua falando, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Mas a Bíblia vai dizer em Ezequiel 13, que o posicionamento desse povo não estava respeitando esse contexto da palavra de Deus. Não havia busca de todo o coração. Eles não oravam a Deus para poder ter resposta, porque eles encontravam neles mesmos a própria resposta e davam falsos testemunhos, davam falsas previsões. A Bíblia vai dizer, o Senhor vai dizer que era como essas pessoas passassem, chegavam e davam uma revelação para alguém e a casa da pessoa estava toda destruída.
E ao invés de trazer a exortação, ao invés de trazer o conserto, dizia, não, está tudo bem, Deus vai te honrar. Fica aí, não precisa dessas coisas que Deus vai te honrar. E disfarçava o problema com um cal. Passava um cal. E nós sabemos muito bem que é nos dias de hoje, o pastor Walter sabe disso, mexe no ramo da construção. Uma coisa é eu vir aqui, nessa parede, e passar uma tinta. Custou mais cara, é verdade. Houve um preparo nela, é verdade. Mas exatamente esse preparo, esse tempo no qual ela foi trabalhada, as pessoas que dedicaram em cima dela, eu tive que trabalhar, me esforçar um pouco mais para poder conseguir essa tinta. E eu passo essa tinta vai durar mais. O que é por trás da parede não vai ser visto com tanta facilidade. Mas o cal não, o cal é diferente. O cal é diferente. Você pode vir e dar uma camada, dar 2 camadas, dar 3 camadas. As pessoas vão passar por você e vão ver, está tudo bem ali. As pessoas vão transitar ali no seu muro e vão olhar para o seu muro, que é a sua casa, que é você, e vão olhar assim, está tudo bem. Está ali firme, está com Deus, está servindo. Mas a primeira chuva que vem, o primeiro sopro que vem sobre aquela casa, mostra a evidência da parede podre que de verdade ela é. É o que a palavra do Senhor vai dizer. Olha, o verdadeiro homem, a verdadeira mulher de Deus não usa em vão o nome do Senhor, sem antes orar, jejuar e buscar resposta primeiro de Deus, para depois enviar ao povo. Porque senão ele é um homem ou uma mulher de Deus com a sua casa revestida de cal. Se eu não oro, se eu não jejuo para poder buscar testificação a respeito daquilo que Deus falou no meu coração, a mentira vai aparecer. A mentira vai aparecer. E o povo de Deus não foi chamado para poder mentir uns para os outros. O povo de Deus não foi chamado para desonrar o nome de Deus. O povo de Deus não foi chamado para usar o nome de Deus e falar em nome de Deus aquilo que Deus não falou. Ou profetizar em nome de Deus o que Deus não mandou profetizar. Então é muito sério isso nos dias de hoje. É por isso que a palavra do Senhor vai trazer a instrução. Que seja o seu sim, sim. O seu não, não. O que passar disso é do maligno. O que passar disso é do maligno. Eu preciso estudar a palavra de Deus, por isso que a instrução vem. Eu erro por não examinar as Escrituras. Eu falho por não ler a Bíblia. Não adianta eu ter o costume de querer exortar alguém, se eu não cumpro o desígnio da palavra de Deus na minha própria vida. Eu não posso abrir a minha boca para poder dizer algo a respeito de alguém, se eu não estou fazendo por onde. A Bíblia vai dizer, ai daquele. Olha isso. Ai daquele. Ouçam a palavra do Senhor. Que aflição espera esses profetas insensatos que criam a própria imaginação, não viram nada e estão falando que viram em meu nome. Eu não falei nada em seus corações, eles estão usando o meu nome para falar em meu nome, porque Deus mandou te dizer que vai acontecer isso na sua vida. Deus mandou falar que vai acontecer isso na sua vida, quando Deus não falou absolutamente nada. E se existe uma geração que Deus tem pouco falado nos corações das pessoas, é essa geração. Uma geração que busca a Deus por interesse. Por isso o tema da mensagem é buscar na verdade, sem interesse. Não tem como eu receber de Deus, eu invocar a Deus, orar a Ele, e Ele me ouvir se eu não buscar Ele de todo o meu coração. Se eu estou buscando a Deus com resquícios, como diz a palavra do Senhor aqui no seu verso de número 6, se tiver ainda algumas coisas em minha vida, se o meu muro estiver revestido de cal, tome cuidado. A verdade do cal, ela cai muito mais depressa do que nós imaginamos. Tudo aquilo que você faz nos bastidores, Deus vai expor em público. A vergonha desse povo aqui foi colocada em público. Deus disse, ai dos falsos profetas, que dizem para vocês, passam um cal, que vai dar tudo certo. Eu vou derrubar esse muro, eu vou expor esse cal, vou expor você. Olha como isso é sério. Deus não só está envergonhando os falsos profetas que dizem ter visões em nome de Deus e Deus não mostrou absolutamente nada.
emocionados, querendo trazer para si o chamamento de alguma coisa, porque às vezes não tem a atenção e quer usar o nome de Deus em vão. Deus vai expor vergonha por vergonha. Deus não vai deixar nada barato. Pecados ocultos, como a palavra de Deus está dizendo, confessar para Deus e entregar nas mãos do Senhor e pedir a Ele para ter misericórdia, porque Ele vai expor em público. É o que a Bíblia está dizendo. Deus não quer te constranger, Deus não quer envergonhar ninguém, Deus não quer causar nenhum desconforto na vida de ninguém, mas Ele é luz, Ele é santo. Quando eu abro a minha boca para declarar que Ele é santo, eu tenho que estar em santidade, porque senão Ele permite. É por isso que a Bíblia vai dizer que é para você poder entrar no seu quarto e orar, que quando você busca em Deus, em oculto, no seu secreto, Ele te honra publicamente. Mas quando você desonra o nome de Deus em oculto, no secreto, quando você faz aquilo escondendo dos homens, Deus não quer te constranger, Deus não quer te envergonhar, mas de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também colherá. É fato. Nós não vamos conseguir fugir de Deus nesse aspecto. Ele nos ama, Ele nos redimiu. A cruz do Calvário, o preço pago por mim e por você, é a expressão do amor de Deus para conosco. Mas nós não podemos usufruir dessa graça soberana de qualquer jeito. O grande problema é que nós somos capazes de criticar, mas quando na verdade está cheio de coisa em oculto e tampada pelo cal. E a necessidade é de ter um muro de verdade, de ter uma tinta de verdade, de reparar as brechas desse muro. Que muro é esse, pastor Ventura? É a sua vida. A sua vida ministerial, a sua vida espiritual. Não há como conter dentro desses muros porcaria, coisa que não presta. Deus está falando na palavra dele: eu vou expor. É a palavra de Deus falando. Ela é a melhor ferramenta para instruir eu e você. Não há outra ferramenta de instrução senão a Bíblia. É a própria palavra do Senhor. Aí quando você volta um pouquinho mais, lá no verso 12, verso 21, um pouquinho antes daquilo que nós acabamos de ler, olha o que a palavra do Senhor vai dizer: recebi outra mensagem do Senhor, o profeta de Deus: filho do homem, você ouviu o provérbio que citam em Israel? O tempo passa e as profecias não dão em nada. Por isso diga ao povo: assim diz o Senhor soberano, acabarei com esse provérbio e logo vocês deixarão de citá-lo. Agora anuncio-lhes, chegou o dia de todas as profecias se cumprirem. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Quando as pessoas iam ao encontro de Jesus, ninguém voltava sem alcançar o favor do Senhor. Jesus não deixava nenhuma pessoa sem resposta, assim como Ele não deixa nenhuma pessoa sem resposta nos dias de hoje. Mas eu não posso querer alcançar graça tamanha de qualquer maneira. Eu não posso usar o nome de Deus em vão. Não usar o nome de Deus em vão. É muito sério isso. Buscar a Deus sem interesse. Mais uma vez, o Senhor conhece o nosso coração, sabe de tudo que a gente precisa. Amém? Ele sabe das suas lutas, mas Ele quer honrar as suas lutas no seu secreto lá, te visitar no seu secreto. Mas o que é que está acontecendo no seu secreto muitas das vezes para Ele poder te visitar e te honrar? E muitas das vezes a pessoa acaba sendo exposta ao público, porque Deus quis tratar no secreto, mas no secreto Ele não teve espaço. Quando Ele ia visitar o espaço do secreto, estava a corrupção, estava a mentira, estava a prostituição. E Deus não habita nesses lugares. É céu de bronze e chão de ferro. Não adianta orar ao Senhor se tiver resquício de pecado. Aqui a Bíblia vai falar de brechas. Não adianta buscar invocar o Senhor, e mesmo que você esteja com o seu coração cheio, se tem brechas no muro para poder ser tapadas.
Não tem como eu alcançar o favor e a resposta de Deus. Senhor, mas está demorando tanto, eu não aguento mais. E Deus tem tentado visitar no secreto, mas não consegue. Porque quando há murmuração, há desânimo. Quando não há murmuração, há mentira. Quando não há murmuração, há roubo. Quando não há murmuração, há blasfêmia. Quando não há murmuração, há crítica. E você não foi chamado para criticar. Eu e você foi chamado para orar. Nós não fomos chamados para criticar ninguém. Porque quando eu critico, eu estou sendo dois tipos de fonte. Eu estou jorrando dois tipos de água. Eu estou no sim, sim, no não, não. Eu estou agradando a dois senhores. E a Bíblia vai dizer que não tem como eu agradar os dois senhores. Então eu tenho que fechar as brechas para eu não ser exposto. Porque o Senhor expõe. Nenhuma mentira dura para sempre. E a Bíblia vai dizer que vem alguém e passa um cal para disfarçar. Quem passa olha, está tudo bem. Quem passa olha, está tudo certo. Mas uma hora o cal vai sair, uma hora o muro vai cair, e o que tem do lado do muro vai ser visto por todo mundo. A mentira, a soberba, o orgulho, a inveja, o adultério, a prostituição, a fornicação, a crítica, a inveja, o orgulho. E Deus muitas vezes permite ser exposto para poder tratar, irmãos. Deus às vezes permite que seja exposto, não é porque Ele quer envergonhar o seu filho, Ele ama o seu filho, mas Ele quer tratar. E quando Ele tenta lá no secreto, para poder tratar Ele e nós, muitas das vezes, Ele permite ser exposto, torcendo para que a gente caia em si. Deus me perdoa por essa vergonha que eu passei. Eu dizia ser de Deus, eu escrevia que era de Deus, eu revelava que era de Deus, eu falava para as pessoas que era de Deus, eu exortava as pessoas. Quantos exemplos você tem, talvez você que nos acompanha, de pessoas que só criticavam, que só exortavam, dizendo que era de Deus, e a sua vida espiritual caiada de cal, e Deus expôs, e não entendeu o propósito de tratamento de Deus, e largou o Senhor completamente. Nós precisamos usar a oportunidade que Deus nos dá através da palavra, amém? Porque o Senhor está trabalhando. Muitas das vezes nós não estamos fazendo nada, mas o Senhor não parou com a sua obra. E Ele não é homem para que minta. Ele vai cumprir cada desígnio da palavra dele, amém? Se Ele diz que não tem como agradar a dois senhores, se eu estou agradando a dois senhores, eu preciso começar a prestar atenção. Se eu não posso jorrar dois tipos de água, eu preciso começar a prestar atenção. Se eu estou sim, sim, não, não, eu preciso começar a prestar atenção. Amém? Que as pessoas fiquem chateadas comigo, que as pessoas fiquem até bravas comigo, eu digo conosco, mas que eu viva a verdade. Que eu fale a verdade. Amém? E que eu revele às pessoas aquilo que Deus falou. Que eu não venha falar emocionado, ou porque eu chorei, porque eu entendi no meu coração que era aquilo, que eu vou buscar respostas do Senhor, para poder ter certeza que de fato é Deus que está falando. Porque revelação maior, nós não temos a nossa vida, porque é a própria palavra do Senhor. Amém? Revelação maior é o que aconteceu na cruz do Calvário. Aleluia. Deus vai usar você, claro que Ele vai usar você, mas é necessário que eu busque Ele em espírito e em verdade. Se eu tiver uma vida de murmuração, se eu tiver uma vida de crítica, se eu tiver uma vida de julgamento, é impossível Deus usar a mim e a você desse jeito para revelar alguma coisa para alguém, porque Ele é santo. Aleluia. Não há santo como Ele. E sem santidade ninguém verá a Deus. É impossível. É cumprimento da palavra. Eu vou ver só o pé de Deus. Eu não estou tão santo assim. Eu vou ver só a mão de Deus. Eu vou ver Deus de costas, porque eu não estou tão santo assim. Não existe termômetro de santidade. A Bíblia é clara, sem santidade ninguém verá a Deus. E mais uma vez, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.
Uma vida em santidade é uma vida que busca o Senhor de todo o coração. Amém, igreja? É necessário rever, como diz a canção, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor, rever meus conceitos e valores. É necessário, sim. É necessário rever conceitos e valores. Há uma ministração que vai acontecer daqui a alguns dias, e uma das temáticas que eu achei super interessante é o Evangelho contra a cultura. Como assim o Evangelho contra a cultura? O Evangelho que briga, o Evangelho que exorta? Não. Nós estamos acostumados por onde a gente vai passar para pregar a palavra de Deus, nós é que nos adaptamos muitas das vezes, é o contrário, são as pessoas que têm que se adaptar à palavra de Deus. Não é o Evangelho de Cristo Jesus que se adapta à cultura, é a cultura que tem que se adaptar ao Evangelho de Cristo Jesus, porque não existe Evangelho maior, ou a cultura é maior do que o Evangelho. O Evangelho é maior. É chegado o momento de nós revermos realmente os nossos conceitos e valores. Ou eu permaneço em certas circunstâncias onde o meu ego é massageado, onde eu escuto o que eu quero ouvir, ou eu me posiciono diante de Deus. Eu preciso me posicionar diante de Deus. O Senhor Jesus está voltando, e muro espiritual caiado vai ser exposto. Muro espiritual disfarçado vai ser exposto. Cristão que professa a fé em Cristo Jesus, mas que está com a vida ministerial avacalhada, vai ser exposto. Pastor Ventura, quem é você para dizer isso? Eu também preciso vigiar, irmãos. O pastor que vos prega nessa noite é homem de Deus, é falho também, que também precisa vigiar. A palavra começa com o altar, para depois se estender à igreja, depois se estender a você que está acompanhando a mensagem nessa noite. É necessário se comprometer com o Evangelho de Cristo Jesus. Não dá para brincar mais, não dá para terceirizar nos outros uma responsabilidade que é minha. Falou que eu não gostei. Não, irmãos, a responsabilidade é nossa. Se Deus não está falando ao nosso coração, a culpa é nossa. É porque eu não estou santo conforme Deus espera que eu esteja. Se Ele escreveu coisas de vitória no livro da vida, quando diz lá no livro de Salmos, quando eu era ainda uma substância informe, então eu preciso absorver isso para dentro de mim e viver. Amém? Eu preciso ser o que Deus me criou para ser. Eu não preciso ser o que Deus não me criou. Pastor, mas está tão difícil, eu ganho tão pouco, e tem hora que eu tenho vontade de ser o que eu não sou. Deus não te criou para ser isso. Pastor, eu tenho muito dinheiro, mas eu gosto de esbanjar, de mostrar. Deus também não te criou para poder fazer isso. Amém? Provérbio de Agur, que é sensacional, né? Senhor, não me dê pouco demais, para que eu não possa degrelir também o teu nome e venha roubar. E também não me dê muito demais, Senhor, para que eu não ache que eu já esteja suficiente e não precise mais de proclamar e nem venha lembrar mais do seu nome, mas me dê apenas um suficiente. Amém? Aquele que é crente em Cristo Jesus, ele se contenta com o suficiente. Se vier mais, louvado seja o nome do Senhor. Se vier menos, louvado seja o nome do Senhor. Mas quem está em Cristo Jesus, ele se contenta sempre com o suficiente. E o que é suficiente para você nessa noite? É o Senhor quem está aqui nessa noite, amém? É o Santo dos Santos que está aqui nessa noite. O que é suficiente para você? Como está o seu muro nessa noite? Será que só está um cal disfarçado para que as pessoas passem perto de você e vejam, está tudo bem? Mas e se de repente Deus passar e só fizer assim? Não é só Deus que vai enxergar, que Ele já enxerga na verdade, né? Há um louvor, e uma estrofe dele diz assim: para de esconder de mim aquilo que eu já vi. Para de esconder de Deus aquilo que Ele já viu, porque pode ser exposto num a outro momento. E Deus quer te abençoar, amém? Deus quer guardar a sua vida, Deus quer te colocar num nível espiritual, num degrau maior do que o que você galgou até hoje, amém? Ele quer fazer grandes coisas através da sua vida, mas não pode ser de qualquer jeito. Permita que o Evangelho, sem cultura, sem apelo, sem mentiras, sem esconder as coisas do Senhor, amém? Se você precisa conversar com alguém hoje, converse.
com essa pessoa. Se você precisa expor alguma coisa hoje para o Senhor, daquilo que Ele já sabe, exponha com o Senhor, Ele quer ouvir você. Amém? Trate com Deus aquilo que você ainda tem a oportunidade de tratar lá dentro do seu quarto, lá dentro da sua sala, lá na sua cozinha. Amém? Talvez aconteceu coisas lá que Deus não te visita mais por causa disso. Ele te ama, Ele quer alcançar você, mas Ele não consegue entrar lá, então Ele acaba tendo que tratar do lado de fora, mas Ele quer ainda tratar lá dentro. Amém? Então fale com o Senhor nessa noite, não deixa Ele te expor. Amém? Não deixa o Senhor expor você. Glória a Deus. Amém? Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Deixa Deus falar com você através dessa palavra. Medita nela. Amém? Medita nela. Medita lá. Leia lá o que Deus está falando em Ezequiel 3. Amém? Depois você volta em 12, verso 23. É o próprio Senhor, é o Deus Todo-Poderoso falando. Amém? Ele fala através da sua palavra. Não deixe de ouvir aquilo que Deus quer falar e fazer através da sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém?